vocês estão ligados na Rádio de Minas. O Samuel já está conosco ao vivo. Nós vamos dar espaço agora para o Mineirão. Eu já coloquei o posicionamento. E o Chico Maia também, se quiser entrar ao vivo aqui, viu, Chico? Acabou que nós não falamos aqui com o Chico aqui, ó. Mas colocou o posicionamento da prefeitura, que a prefeitura não tem nada a ver com isso. Então agora nós vamos ouvir o Mineirão e ouvir também o Cruzeiro, caso o Cruzeiro queira se manifestar, não da forma como se manifestou até agora, com as aspas que ele colocou. 8h19, ao vivo, Samuel Lloyd conosco. Caiu a transmissão com ele. Daqui a pouco coloca o Samuel Lloyd aí pra gente poder falar sobre esse assunto, que vai render e vai render muito, mas mesmo rendendo, você acredita que vai ser conseguido uma solução para isso, ô Alexandre? O Álvaro, o ideal era isso, né? O torcedor ser penalizado é sempre ruim, né? Principalmente o torcedor cruzeirense, que tem a chance aí de viver um momento especial depois de tanto tempo. Aí, repito, torcedor torce é pra clube, não é pra divisão, não é pra título, e o torcedor do Cruzeiro está vivendo isso na pele, né? 2 temporadas na Série B consecutivas, já vai ter a do ano que vem, e é o reencontro. A gente colocou aqui com o Samuel, os públicos do Cruzeiro máximos que teve agora foram 5.000 pessoas, quer dizer, um reencontro do time com a torcida depois de quanto tempo, né, o Álvaro? Então é um momento especial para a história do Cruzeiro, e eu acho que isso é o principal que a gente precisa destacar. O Chico Maia acaba de me mandar uma outra mensagem aqui, falando: é isso aí, Damião, o que você falou. Eu acabei de conversar com o Dr. Jackson, que é o secretário de saúde. O que valeu para o jogo do Atlético hoje, vale para os jogos do Cruzeiro, do América e de todos que jogarem. A Prefeitura de Belo Horizonte não tem nada a ver com esta situação. Grande abraço. A palavra oficial da Prefeitura. Agora a palavra oficial do Mineirão. O Samuel Lloyd está ao vivo conosco. Ô Samuel, tenta explicar pra gente o que a gente ainda não conseguiu, por favor. Por que não pode a carga máxima de 60.000 torcedores, por exemplo, pro jogo de terça-feira do Cruzeiro, como teve na quarta-feira pro Atlético, teve hoje no Clássico e vai ter quarta-feira pro Galo contra o Corinthians. Boa noite. Claro, sem dúvida. Boa noite, obrigado pelo espaço. Estamos tratando essa questão com o máximo aqui de cuidado. Né? A intenção é trazer, sempre foi trazer o Cruzeiro de volta para o Mineirão, o Cruzeiro de volta para casa, mas a gente tem percebido agora que os impactos da pandemia no mercado de eventos são ainda mais sérios do que aquele que a gente já imaginava, né? São 18 meses que essas empresas ficaram paradas, muitas empresas quebraram na pandemia, né? Inclusive a empresa que prestava serviço de segurança para o Mineirão, a Esquadra, ela quebrou durante a pandemia. Hoje nós atuamos com empresas que já estavam conosco há muito tempo, mas existe uma grande dificuldade de mão de obra para grandes eventos. A gente precisa recrutar novos profissionais. Nos nossos primeiros jogos, acho que a gente ouviu também tanto de Cruzeiro quanto de Atlético, até para contratar os catraqueiros, né, que são as pessoas que ficam ali checando os ingressos. Eram pessoas que estavam trabalhando pela primeira vez. E esse é o contexto que a pandemia nos traz e que traz um pouco essa limitação que a gente tem hoje, né? A liberação em Belo Horizonte, ela aconteceu antes das outras cidades, em um tempo muito rápido. Estamos aqui que agradecer isso, na verdade, né, em função do trabalho feito pela Prefeitura de prevenção da Covid, que permitiu que a Prefeitura abrisse, né, esses 100% antes de que outros estados, inclusive. Mas o mercado de eventos não está preparado. E aí eu estou falando desde as pessoas que trabalham com segurança, com a limpeza, os orientadores de público. A gente não tem garantias de efetivo para que eu tenha 2 operações seguidas, né? Uma na terça e uma na quarta, sem esse planejamento necessário de recrutamento dessas pessoas. Então, por questões de segurança das pessoas, né, dos torcedores, nós não conseguiríamos executar essa operação. Estamos trabalhando aqui internamente e estamos falando também com o Cruzeiro, garantindo aí que o jogo do Náutico, lá no dia 27, que também tem um jogo do Atlético no domingo, né, então seria sábado e domingo de jogos, a gente possa realizar 2 jogos de casa cheia. Samuel, pelo que eu estou entendendo aqui, não tem uma mesma equipe, não pode uma mesma equipe de segurança fazer os jogos, um na terça e outro na quarta, seria isso? A equipe que vai fazer na quarta-feira o jogo do Atlético, ela não pode fazer na terça-feira? O jogo da terça-feira, ele é às 9h30 da noite, né?
E o jogo da quarta-feira, ele é mais cedo, ele é às 7h. Então, com a operação do jogo, ela acaba, a equipe de segurança ainda fica, né, no estádio, obviamente, para fechar o estádio. Então, a gente não consegue que essa equipe até tenha aquele intervalo de 12 horas que a legislação trabalhista exige desses profissionais, né? Então, o que demandaria o dobro de profissionais cadastrados. Então, hoje nós temos nossa base de dados. Vou dar um exemplo só da segurança, mas não é só segurança. Estamos falando de limpeza, estamos falando de tudo, tá? Ok. Então, a gente tem hoje 600 profissionais cadastrados na nossa base de dados. Aliás, faço aqui um convite para todo mundo que é vigilante, que tem a certificação, que está com a reciclagem em dia. Nós vamos publicar amanhã na página do Mineirão as instruções para vocês se cadastrarem, para vocês trabalharem nesses eventos. O mercado de eventos está com uma necessidade de mão de obra para rodar essas operações, né? A gente ficou muito tempo parado e agora a gente precisa. Então, só para a gente entender, se eu tenho 600 profissionais e eu preciso para um jogo de 60 mil de 600 profissionais, eu não tenho 2 jogos em 2 dias seguidos o intervalo que a legislação exige, né? Então, essa é uma questão super importante. Uma outra coisa é, normalmente, pela nossa experiência, a gente faz uma convocação grande dos profissionais e existe muita falta, né? A gente faz uma glosa final dessa lista e a gente tem percebido, nesse ano especificamente, índices de pessoas que faltam acima de 30% do efetivo total, né? Então, a gente sempre tem que chamar um efetivo muito maior. Então, a gente precisa de planejamento, estruturar essa equipe e, para a segurança dessas operações, a gente precisou limitar esse jogo que entrou agora, né? Esse jogo não estava programado. O Atlético tem um contrato com a gente já há algum tempo, garantindo todos os jogos do Mineirão. Esse contrato já está assinado. Nós ainda vamos assinar um contrato do Cruzeiro do jogo da terça-feira. Já temos falado há algum tempo com o Cruzeiro, mas todo mundo sabe, né, que a decisão do Cruzeiro esse ano foi jogar em outras arenas e não no Mineirão. Então, isso é uma novidade que chegou, né, para a gente queria muito isso, nós percorremos, tratamos isso junto com a diretoria do Cruzeiro, ficamos muito felizes que finalmente chegou a hora, a gente estava com saudade, acho que a torcida mostrou que a força do Mineirão também para o Cruzeiro, né, porque a gente viu aí o volume de vendas do Cruzeiro foi muito maior, inclusive, que nas nossas reuniões a gente projetava naquele início, né? Então, essa expectativa era que fosse um jogo para cerca de 10 mil pessoas no início, esse jogo cresceu para 22 mil pessoas, depois cresceu para 35 mil pessoas, muito em função desse poder da torcida do Cruzeiro em não abandonar o clube, né? É uma torcida que realmente, quando tem jogo no Mineirão, sempre comparece. Ô Samuel, mas temos essa restrição operacional. Entendi. Até aqui eu acho que está ficando bem claro. Ou seja, por que foi ventilado um protocolo da prefeitura? Eu não consegui entender. Não sei, por quem ventilou? Porque no começo parece que foi falado sobre o protocolo da prefeitura, que um protocolo da Covid-19 que proibiu, quer dizer, não tem nada a ver. A legislação, na verdade, a legislação, não, é a legislação trabalhista, que impede esses caras de trabalharem, saírem do estádio de madrugada, como eles vão ter que sair na terça-feira, depois do jogo do Cruzeiro, e entrarem de novo para trabalhar numa quarta-feira. A gente conseguiu entender. Agora, não tem uma outra empresa que possa prestar esse serviço? Só tem esses que vocês têm? Não tem como contratar outros para terça-feira para poder resolver esse problema? Samuel Lloyd está ao vivo conosco. Você conseguiu entender a pergunta que eu fiz, Alexandre? Sim, entendi. Se essa questão dos... Porque os funcionários que tem, parece que eles vão trabalhar, já estão escalados para quarta-feira, né? Aí a pergunta não tem como buscar para terça-feira no mercado? A gente sabe das dificuldades, como disse o Samuel Lloyd, mas não tem outra empresa, não tem como arrumar outras pessoas para poder atender essa demanda para terça-feira? Álvaro, e uma solução, né? O Cruzeiro ele deve ter, ele com certeza tem uma equipe que poderia ajudar nessa operação, né? Ele colocou aí a questão do pessoal da limpeza, o pessoal de instrução. Então, eu não sei se o pessoal do Cruzeiro já está comprometido, mas, de repente, o Cruzeiro tentar. Sentar o Cruzeiro com o Mineirão. Você acha que resolve, Samuel? A pergunta é essa. Olha, nós temos feito isso diariamente, né, com o Cruzeiro, para planejar essa volta da sua operação, né? Hoje, por exemplo, a equipe do Cruzeiro, o Cruzeiro não tem uma empresa de segurança. A equipe que faz a segurança é uma equipe interna do Cruzeiro. E, gente, segurança tem protocolo, tem certificado, tem treinamento. Não é qualquer pessoa. No Mineirão, a gente não contrata simplesmente um freelancer que não tem o treinamento, que não é vigilante, que
que não tem os custos de reciclagem. Não é assim que funciona. Estamos falando de uma operação que trabalha com 35 mil vidas, 60 mil vidas. É disso que nós estamos falando. Então não é uma coisa assim, vou contratar as pessoas lá na Praça 7. Não funciona dessa forma. Eu disse contratar uma empresa, Samuel. Eu disse contratar uma empresa de segurança que possa prestar esse serviço, entendeu? Isso. Não é que o Mineirão... Eu não posso virar a chave assim de hoje para amanhã e colocar uma empresa que nunca operou o Mineirão para operar um jogo para 60 mil pessoas. Não funciona dessa forma. Entendi. As empresas elas têm que chegar, elas têm que ter o treinamento, porque senão você que é torcedor chega lá no estádio e pergunta assim para o segurança: segurança, como é que eu chego na Esplanada Norte? Ele vai falar: oi? Não sei o caminho, não sei qual, sabe? É uma operação muito complexa, né? Então é disso que nós estamos falando. Já foi no Mineirão, até 2019, que a gente fazia 260 eventos, 55 jogos de futebol, a gente apertava o on, eu tinha toda essa equipe na mão. A pandemia, gente, mudou estruturalmente esse segmento. Essas pessoas não estão mais disponíveis. As pessoas que trabalhavam com a gente, todos os jogos e todos os shows, foram fazer outra coisa da vida, depois de 18 meses paradas. Elas têm outras profissões. E elas podem voltar para o Mineirão? Podem. Mas isso exige um tempo, né? E a gente não tem esse tempo para o jogo de terça-feira. Isso, essa é a mensagem que todo mundo tem que entender. Agora, todo mundo que está nos ouvindo agora, se puder nos ajudar, entre amanhã no site do Mineirão, nós vamos colocar lá todas as informações de quais são as empresas que estão recrutando para esse segmento, porque o calendário está super agitado e a gente tem um 2022 com muitas oportunidades de trabalho. Nós vamos ajudar a retomada da economia, porque isso emprega um monte de gente. Samuel, você conseguiu dar alguns esclarecimentos aqui que pra gente, por exemplo, a gente não está no dia a dia do Mineirão, por isso que eu tenho que te perguntar. E os esclarecimentos que você deu agora são muito importantes. Por exemplo, os caras trabalhavam no estádio, só que esses caras tiveram que buscar outro caminho aí, eles vão ficar parados durante 2 anos. Então eles foram buscar outro caminho. Não tem como pegar esses caras agora e trazer pro Mineirão pro jogo terça-feira, depois de amanhã o jogo, né? Ao mesmo tempo que você não pode contratar uma empresa de segurança, tem várias empresas de segurança. Quando eu disse contratar uma empresa de segurança, eu disse empresa mesmo, não era até pegar freelancer. Mas você conseguiu me convencer quando você diz que não posso pegar uma empresa de segurança que nunca fez esse tipo de serviço e colocar lá, porque senão vai chegar lá, o cara vai ficar olhando pra cara do outro. Eles estão preparados para separar a briga, para poder tomar conta de banco, para poder tomar conta. Aí chega lá, coloca o cara para tomar conta do Mineirão lá na Esplanada Norte. Como é que vai falar pro cara? Por onde tá entrando o portão, não sei o que aqui? O cara não vai fazer nada. Exatamente. O Mineirão, todo mundo que já andou pelo Mineirão sabe que tem uma questão difícil de espacialidade, né? Quando você está dentro do estádio, às vezes você perde um pouco da noção do lado de fora. Você está no lado norte, você está no lado sul. Óbvio, quem é torcedor, que vai todo jogo, sabe. Mas essa não é a realidade de quem está lá trabalhando, né? Quem está trabalhando tem outros trabalhos na vida, vai esporadicamente ao Mineirão e, obviamente, tem alguns que vão sempre, também são torcedores. Mas essa não é a regra do negócio, né? Então, a cabeça de quem está trabalhando é diferente da cabeça do torcedor, que já domina o espaço, que já vai lá há muito tempo, que já sabe exatamente qual é o bar que ele gosta de tomar cerveja, né? Que tem o ritual dele. Essa é a realidade do torcedor. A realidade de quem está trabalhando não é essa, né? São pessoas que trabalham no banco de dia, estão trabalhando numa empresa privada de dia e fazem esse trabalho à noite, né? Tem os registros corretos. Então, é disso que nós estamos falando, né? A gente precisa respeitar a legislação vigente. Então, do lado de cá, o que nós estamos fazendo? Um trabalho gigantesco, eu vou contar com a ajuda dos ouvintes. A gente já tem ouvido, viu? Quero até agradecer. A gente já soltou essa informação aqui, nós vamos abrir isso e nós já estamos recebendo no nosso Fale Conosco um monte de gente interessada em trabalhar, pessoas que são militares, aposentados e que querem trabalhar, homens, mulheres, todo mundo que quiser trabalhar em várias posições, nós vamos abrir. Isso é uma notícia boa, nós temos que entender isso como uma notícia boa. Eu adoraria estar aqui para falar assim, temos capacidade de atender 2 jogos, 60 mil pessoas, 3 jogos, né? Um no domingo, um na terça e um na quarta. Seria o maior recorde. Eu adoro comunicar recorde do Mineirão. E o Mineirão adora bater recorde. Mas, neste momento, estamos trabalhando pela segurança das pessoas. Eu preciso ter certeza de que as pessoas vão chegar lá, vão ser bem atendidas, vão conseguir achar o seu lugar, vão ter a orientação de público necessária, a gente consiga limpar o estádio da terça para quarta, que é uma outra coisa importante, que as pessoas encontrem o estádio limpo adequadamente para o jogo de quarta-feira. E tudo isso é importante para esse planejamento e por isso nós tivemos que limitar. Mas não vai demorar, eu garanto para vocês, ainda esse ano estamos preparando tudo para o jogo do dia 27 do Náutico e depois tem um jogo também do Atlético, eu me esqueci contra quem,
no dia 28, e a gente quer que essa operação já esteja redonda para a gente liberar 100% do público nos 2 jogos. Tem nada a ver com prefeitura, é uma questão operacional do estádio. Ô Samuel, é Alexandre Simões, eu queria te fazer 2 perguntas rapidinho numa só, mas é o seguinte, então você disse aí que a previsão de público ela foi mudando a partir do momento que o Cruzeiro procurou o Mineirão, era uma previsão, depois passou a ser outra, e então eu quero saber o seguinte, se lá no início quando o Cruzeiro procurou, ele quisesse o Mineirão inteiro, né, que são 60 mil pessoas como a gente teve hoje no Clássico, não seria possível atender o pedido do Cruzeiro? Não seria possível atender. Nós teríamos dito não ao Cruzeiro. Não podemos atender porque já temos um compromisso na quarta-feira assinado há alguns meses com o Atlético e não temos capacidade de atendimento. Ô Samuel. Essa seria a resposta. Mas poderíamos falar, temos tempo para ter uma super partida no dia 27 juntos. E aí a gente trabalha com antecedência. Mas da semana passada para essa semana, né, que a gente está vivendo agora, semana que começa agora, a gente não consegue preparar uma operação de 60 mil pessoas. Não é um evento trivial. A lei trabalhista ela impede totalmente ou tem alguma forma de garantir, pagar mais, por exemplo, hora extra para esses colaboradores, ou não tem jeito mesmo, Samuel? Olha, eu não sou um especialista do direito, né? Mas pelo que a gente entendeu, não. É uma regra mesmo da lei trabalhista. Não tem jeito. Não pode. A jornada a pausa entre jornadas, ela precisa ser respeitada sempre. Entendi. Ô Samuel, muito boa a sua participação aqui, ficou muito bem esclarecido. Conta comigo sempre, estamos aqui fazendo de tudo para ter uma operação perfeita, mas assim, independente das questões reputacionais, né, das questões, né, de chateação, a gente aqui está trabalhando para que tenhamos operações seguras. As pessoas que vão ao Mineirão confiam no Mineirão, que vão chegar lá, o bar está aberto, as coisas estão funcionando, e mesmo assim a gente sabe que tem alguns problemas. Então a gente está fazendo isso porque a gente consegue garantir com 35 mil. Mais do que isso a gente não consegue. Obrigado, Samuel. Samuel Lloyd é a pessoa que fala pelo Mineirão, acho que ficou bem esclarecido agora. A prefeitura deu o posicionamento dela, o Mineirão deu o dele, e o Cruzeiro, né, resolveu de última hora ir para o Mineirão, e aí fica difícil também você operacionalizar tudo isso para receber 60 mil pessoas. Eu acho que agora ficou esclarecido. 8